Olá, o programa TV Câmara Entrevista está de volta. Em 2005, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, criou a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, unificando conceitos e questionando quais são os limites entre a ciência e ética. Até que ponto nós podemos interferir na vida de outras pessoas, de outros seres vivos e no meio em que vivemos? Por essa razão, hoje em nosso TV Câmara Entrevista recebemos a médica e docente em bioética, doutora Elizabeth Kipman, para esclarecer alguns pontos sobre este tema. Doutora, já começo fazendo a pergunta sobre essa questão da interferência. Como a religião interfere na bioética? A religião pode interferir na bioética, na conduta pessoal de cada um. Existe uma escolha que depende de cada um dos seus valores pessoais. Agora, nós falamos no primeiro bloco das diferentes escolas de bioética. A bioética personalista absolutamente não coloca questões de fé. Então, se eu acredito em reencarnação, se eu acredito em Jesus Cristo Deus, não, nada disso. Mas a bioética personalista, ela tem uma visão de pessoa, parte de uma visão de pessoa. Outras escolas, algumas das outras escolas não querem nem falar em visão de pessoa. Quem é a pessoa humana? Quem é você? Quem sou eu? Não quer nem falar nisso. Agora, a bioética, esta bioética personalista diz, não, a pessoa ela tem uma dimensão física, uma dimensão psicológica, uma dimensão espiritual, que não quer dizer religiosa, ela pode ter, se até não ter nenhuma fé, mas ela tem uma dimensão espiritual, que é a liberdade, responsabilidade, consciência, capacidade de se perguntar sobre o sentido das coisas, capacidade de amar, de sair de si e se preocupar com algo maior, e dentro, tudo isso dentro de uma realidade social. Então, cada pessoa traz uma biografia. Por exemplo, eu recebo alguém num hospital e essa pessoa não é uma úlcera que chega do estômago, não é uma fratura, não, é uma pessoa que chega com toda a sua realidade existencial. Alguns chamam isso de religião, mas eu estou reconhecendo a pessoa na sua realidade existencial, que inclui seu relacionamento familiar, etc, etc. Bom, e daí para a bioética personalista, por exemplo, a vida tem que ser respeitada sempre. E qual vida? Não existiria prioridade de uma vida sobre outra, toda a vida. Você falou daquilo que foi discutido no ano de 2005. Isso. Se colocou ali ênfase bem grande nos casos de maior vulnerabilidade, quer dizer, as pessoas mais frágeis, né, que deveriam ser protegidas pela bioética, pela ética, por tudo, né, pela justiça e tal. E também os aspectos sociais, que incluem muito o aspecto de vulnerabilidade. Você veja, por exemplo, para a bioética personalista, uma das criaturas vivas humanas mais vulneráveis é o feto, porque ele não tem voz, não tem possibilidade de falar. Então, quem tem mais direito, a mãe ou o feto? Não, os dois têm direitos. Quem é agredido com aborto e que é pouco falado? A criança, sem dúvida, porque não vai poder escolher a vida, né? E a mãe é muito agredida e é pouco divulgado as consequências que existem com o aborto provocado. A mulher acaba sendo sempre manipulada. Para conquistar a liberdade da sua vivência sexual, e que então é entendido como igualdade com o homem, a mulher às vezes faz as mesmas bobagens que os homens fazem, né? Vamos falar a verdade, que tem homens ao longo da história, né? As sociedades machistas, os homens fizeram muita bobeira. Será que a mulher, para ter igualdade, tem que fazer a mesma bobeira? Então, é a mulher que é agredida, sobretudo, com os métodos anticoncepcionais. Existem muitas consequências dos métodos artificiais. Agora, quando ela não quer filho de jeito nenhum, ela aceita usar mesmo métodos que a agridem também, né? Porque os hormônios têm as suas consequências, por exemplo. Tanto é que as feministas hoje, muitos grupos feministas estão levantando a bandeira
de que as mulheres não devem usar hormônio, por exemplo, porque tem trabalhos mostrando que os hormônios têm suas consequências, né, das pílulas e tal. Então, a religião tem influência, vamos voltar ao que você falou, tem influência, sim, na resposta pessoal individual. Na linha e na escola de bioética não deveria ter, e não tem. Tem que ser, na linha e na ciência, fundamentos científicos. A vida começa com a fecundação? Começa. Não tem livro de biologia que não diga isso. Aquele ser é um ser humano? É. Por mais que você se esforce, se ele crescer, ele não vai virar pepino, nem macaco, nem coelho. Começou, né? É ser humano, vivo, né? Então, e depois outra coisa, desculpe eu me alongar um pouco nessa resposta. Quando você diz assim, quem é que tem mais direito, você não consegue ter um limite. Por exemplo, nós temos há alguns anos, já uns bons anos, bioeticistas insistindo que a criança só deve ser respeitada depois de serem feitos os testes pós-nascimento, porque se os pais não quiserem mais aquela criança, eles poderiam matá-la. Então, alguns dizem até 2 anos de idade. E alguns defendem, como saiu há pouco tempo, um artigo dentro de uma revista de bioética, falando o aborto pós-parto, defendendo o aborto pós-parto, ou seja, se os pais, e diz sobretudo a mãe, teve algum problema durante a gestação, e dá um exemplo, por exemplo, perdeu o emprego, e nasceu a criança, mesmo que ela seja normal, se a mãe não quiser mais, ela deveria poder matar a criança, porque ela é parecida com a criança que estava dentro do útero, é parecida mesmo, é só uma questão de respiração. Dentro respirava através do cordão umbilical, fora está respirando. Então ela diz, eu não chamo de infanticídio, de matar criança, eu digo que é um aborto depois do nascimento. Então você veja que a elasticidade, a relatividade é muito difícil quando você não tem uma prioridade de valores. Então termino aqui dizendo, você falou assim, a religião tem influência? Não, não é para ter, não pode ter. Você, não sei nem se você tem religião ou não, mas na sua vida pessoal você vai resolver de acordo com a sua vida pessoal. Agora, uma ciência tem que ter referências claras. A bioética personalista, que é a bioética que nós seguimos, inclusive no Hospital São Francisco, tem os mesmos princípios de todas as outras bioéticas, só que tem uma ordem hierárquica. Em primeiro lugar, defender a vida. Então, as outras, a liberdade vai até onde não agride a vida. A justiça até onde não agride a vida. Bom, nosso tema aqui hoje é bioética e, doutora, eu gostaria de perguntar agora o seguinte, eu já perguntei com relação à religião, mas tem outro fator também que pesa bastante, que é a opinião pública. E quando você vai para a opinião pública, a gente pega, por exemplo, as pesquisas, né? Como a questão da maioria da população ser contra o aborto, ser a favor, por exemplo, da minoridade penal e outros assuntos assim. Como a bioética enxerga e deve lidar com essa questão da opinião pública de uma forma geral? Então, qualquer pessoa não precisa nem ser um especialista em ética, diria assim, analisando com calma, né, e sem querer manipular, diria, não, é importante saber a opinião da maioria, desde que seja bem informada e saiba realmente do que se trata, do que está se falando. Então, existem também fatores que são inegociáveis, né? Então, uma sociedade se baseia em alguns princípios que não deveriam ser negociáveis. Por exemplo, nós podemos voltar à escravidão? Não, é inegociável. Nós podemos fazer a tortura, não sei como? Não. Podemos entrar na casa do outro e roubar simplesmente porque me deu vontade de roubar? Não. Então, tem alguns valores que são inegociáveis. Esses mesmo que a maioria ache diferente, nós não podemos expor para a maioria. Então, a ética deve, você falou como que deve, né? Deve se pautar por alguns valores de referência que não abre mão. Nos outros, pode-se ter a opinião da maioria, desde que a maioria seja devidamente informada.
Uma curiosidade com relação a isso, né? Falando sobre um pouquinho de ética, falando sobre um pouquinho de filosofia e a questão da moral, né? A moral também, como é medida essa questão da moral dentro da própria bioética? Depende um pouco, a maioria dos teóricos define moral como costumes. Uhum. Então, por exemplo, a mulher houve um tempo que não podia usar calça comprida. Se isso era imoral, isso daí costumes podem ser mudados, né? O homem não usa saia, um dia pode usar, já usou um tempo atrás, pode voltar a usar, né? Na Escócia, por exemplo, usam. E 2000 anos atrás usava. É verdade. Então, aquilo que são apenas costumes, que não se referem a valores claros, absolutos, alguns não aceitam nem que existe valor absoluto. Uhum. A bioética personalista coloca que tem alguns valores que têm que ser sempre respeitados. Então, a moral, se nós estamos falando em costumes, ela pode ser mudada. E, inclusive, muda, né, de país para país. Num país, o costume é de um jeito, no outro país é outro. A senhora acha que existe algum tipo de manipulação de uma forma geral, seja da mídia, seja daqueles que estão mal informados com relação ao assunto de uma forma, embora lidam com ele todos os dias, com relação justamente a misturar essa questão moral com essa questão ética, por exemplo? Existe sim, e acho que é uma grande responsabilidade sua e de todos que estão na mídia, não só de misturar a moral e aquilo que seria mais importante ético, mas também de manipular conforme interesses ou até porque às vezes não sabe, não tem conhecimento também suficiente. Então acaba mordendo iscas políticas ou populistas e em busca de audiência e infelizmente a gente sabe que a mídia é aquela que mais influencia hoje, né? A TV é a grande massa, né? Agora, educadora, às vezes deseducadora. Deseducadora, é verdade. Bom, agora com relação à legislação, mais uma vez, né, aproveitando, puxando um pouquinho para esse tema, já que estamos aqui na Casa de Leis Municipal, existe alguma legislação específica com o tema bioética? Como é que está essa questão da legislação, principalmente aqui no país? E a nível mundial também? A nível da palavra bioética não existe uma legislação propriamente. Inclusive, isso que você se referiu de 2005, já foram conclusões não vinculantes, quer dizer, não são obrigatoriamente transformadas em lei. Então, existe mais luta política do que uma lei bioética. Isso ainda não existe claramente, não. A senhora, na visão e na sua opinião, acha que deveria e se deveria, de repente, em que ponto deveria entrar para que não tivesse essa questão da influência, como nós falamos aqui, partidária sobre o assunto? Olha, se tivesse aqui outros colegas aqui com outras visões bioéticas, talvez eles iam dizer de jeito nenhum. Mas eu acho sim, e acho que justamente teria que ser obedecida a Constituição, que nos diz que a vida tem que ser respeitada sempre, e que nós assinamos o Pacto de São José, que era inclusive depois da Constituição, de uma forma muito clara, em que diz que a vida tem que ser respeitada desde o momento da fecundação. Isso é lei. Isso é fundamentos, né, constitucionais. Sim, nós deveríamos obedecer isso, né? Assim como eticamente o certo é não roubar, né? Não receber propina, né? É verdade. Bom, você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é bioética. Estamos aqui com a médica e docente em bioética, a doutora Elizabeth Kipman. Doutora, uma percepção que é muito falada por aqueles que são usuários do sistema. A gente sabe que a saúde é um grande problema, né, mundial e é um assunto que constantemente, imagino, originou a questão da própria bioética, esse assunto tão importante. A senhora acha que os profissionais de saúde perderam um pouco da humanização, por exemplo? Qual a opinião da senhora com relação a isso? É difícil generalizar, né? Uhum. Agora está havendo um movimento de vamos humanizar a nível, inclusive, de programas do Ministério de Saúde. De repente, nós temos, mesmo a nível de medicina particular, a ANS levantando alguns aspectos de humanização, como
particularmente na obstetrícia, parto adequado, não o parto normal a qualquer custo, nem a cesárea simplesmente, mas o parto adequado, é alguma coisa que está vindo a nível da medicina particular, dos convênios. Então, está havendo uma reação, mas sem dúvida a técnica tomou mais conta do que a parte humana, isso não tem dúvida, não. Então, a medicina se tornou muito tecnicista, né? E muitas vezes o médico nem examina o paciente, já pede exames e tal, e o relacionamento às vezes é difícil, mas esses direitos estão sendo levantados mais agora, que estão obrigando as faculdades voltarem a levantar a parte humana. Tem faculdades, por exemplo, que para admitir o aluno, faz o exame de seleção de conhecimentos, por exemplo, o ICE agora, e depois faz testes para ver o desenvolvimento e sensibilidade humana, para ver assim, se pode ser médico ou não. Então, eu acho que realmente a gente escorregou sim, para muito a parte técnica, mas está havendo um movimento de lembrar que nós somos humanos com outros humanos, né? Agora, eu queria falar mais uma coisa para você, aproveitando esse espaço que você dá, do aspecto da mídia. Nós escutamos políticos, repórteres, todo mundo dizendo assim, morrem milhares de mulheres por ano pelo aborto provocado, por exemplo. É uma questão de saúde pública, que a gente escutou diversos presidentes falando isso. Não é. Não deveria morrer ninguém pelo aborto provocado, clandestino. Mas em termos de saúde pública, o número é muito menor, mas muito menor, milhares de vezes menor. Nós teríamos em torno de 100 pessoas por ano que não deveriam morrer, não. A gente fica triste que morre pelo aborto provocado, e temos milhares, 60, 40 mil, 30 mil pessoas que morrem de doenças, de câncer, doenças circulatórias, tromboses, doenças infecciosas, falta de saneamento, etc. Então, assim, a pessoa repete isso, entrevista outras pessoas repetindo isto. Da onde que foi tirado? Só de um ativismo político, não dos dados oficiais de óbito que nós temos e que são considerados muito bons pela Organização Mundial de Saúde. Então, quando um repórter, por exemplo, sem falar do político que ele pode manipular as coisas, para fazer a sua entrevista, para fazer o seu desenvolvimento e não manipular a cabeça de quem, não buscar apenas fazer a cabeça de quem está ouvindo, ele devia se informar um pouco melhor. Né? Tá certo. Estamos já caminhando aqui para o final, tem várias questões que a gente gostaria de estar tratando, mas, por exemplo, qual a importância, a gente falou da humanização dos profissionais, mas agora qual a importância dos hospitais, né? Ali providenciar, por exemplo, mais humanização, tanto para os profissionais quanto também para os pacientes ali. Qual a importância que tem? Nossa, é fundamental, né? É fundamental e em francês a gente diria malgré tout, malgré tous, quer dizer, apesar de tudo, apesar de todos, e apesar da grande dificuldade econômica de todo o sistema de saúde, não deveria existir hospital que não tivesse essa preocupação com humanização, com a parte ética, bioética, e isso não é alguma coisa que a gente diz assim, está nos alicerces e pronto. Tem que estar nos alicerces de um hospital, tem que estar no dia a dia do hospital, sendo renovado sempre. Né? E vai ter sempre falhas, mas precisa ser sempre revisto e sempre reorganizado, sempre retomado. Muito bem, uma última pergunta aqui, o nosso tempo já está se esgotando, mas a gente sabe que essa discussão, esses assuntos envolvendo a bioética é muito extenso, vários profissionais estão buscando cada vez mais por conta da necessidade do tratamento, mas de que forma a população, né, deve se envolver, deve procurar, se interessar e até mesmo estudar para ficar bem informada, né, já que a senhora destacou a questão da informação, que é muito necessária mesmo, né? Como que ela pode participar e se informar sobre este tema de uma forma ampla e profunda? Hoje, se nós formos no Dr. Google, pela internet, procurar, nós vamos encontrar muitos temas de bioética, mas é aquela história. Tem que ser selecionado e é até perigoso, quer dizer, a partir de qual é a fonte?
E às vezes só através da internet vai ter informações erradas sobre todos esses assuntos que nós falamos, até sobre o meio ambiente, contaminação do meio ambiente e tal. Camada de ozônio, lá. Sim. Então, hein? Como fazer, né? Como fazer? Eu acho que tem que procurar, quem sabe a própria, aqui estamos numa casa legislativa, quem sabe se apresente programas de formação, programas a nível municipal, quem sabe se de preferência, se quiser dar outras linhas de bioética, com diferentes linhas de bioética, é uma obrigação do governo municipal também esse esclarecimento e essa informação, que ainda, nesse aspecto que você disse, não existe nas escolas, nem em nível superior. É uma necessidade, então, de uma forma geral. Aproveitando, então, já ficou como dizem os jovens, hashtag fica a dica, então, isso, aqui para todos nós. Pronto, falei. Pronto, falei. Doutora Elizabeth Kipman, muito obrigado por sua presença aqui em nosso programa, suas considerações finais agora para o nosso telespectador e, mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Gostaria de falar para cada um que, apesar dessas coisas meio assustadoras, às vezes, que existem quando se fala de experiências científicas, a gente tem que ter muita esperança e muita alegria, porque a medicina progrediu, sim. E progrediu bastante, e nós temos que apoiar aquilo que tem que ser apoiado e ter coragem de rejeitar aquilo que nós sabemos que não vale a pena. Um prazer ter falado com todos. Mais uma vez, doutora, muito obrigado por sua presença aqui. Bom, e o programa TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui, mas se você gostou e quiser conferir outros temas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E também acompanhe a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado por sua companhia e continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.